Boa noite, Maria. Boa noite a todos que estão participando, né, desse programa, os internautas que acessam, aqueles que estão presencialmente no Centro Espírita Bezerra de Menezes. É sempre uma alegria nós estarmos aí novamente em contato com vocês. O que a Maria nos solicitou, nós somos espíritas desde a infância e começamos a atuar no movimento espírita no início da juventude, ou seja, há 59 anos atrás. Nós exercemos atividades assim continuadas no movimento espírita. E a nossa origem era a cidade de Araçatuba, onde tivemos a oportunidade de fundar a Mocidade Espírita, de participar de fundação de centro, e depois mudamos para São Paulo, onde eu fui presidente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Depois residi 16 anos em Brasília, período em que fui diretor, vice-presidente, presidente da Federação Espírita Brasileira, e também membro, né, da comissão executiva do Conselho Espírita Internacional. E temos aí uma série de livros que a gente tem publicado. Essa semana mesmo estivemos na região de Matão, Araraquara e Rio Claro, no interior de São Paulo, para lançamento da nossa mais recente obra, Paulo de Tarso, a Vertente Espiritual da Montanha, editado pela Casa Editora Clarim, de Matão, aquela que foi fundada por Carvachuto. Então, em síntese, é isso que a gente poderia resumir. E o tema que foi programado para desenvolvermos na noite de hoje, dentro da programação, né, que foi estabelecida pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Ele está incluído no capítulo 3, que tem como título Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Nós vamos começar com um comentário inicial sobre os versículos que Kardec selecionou para a abertura desse capítulo. São versículos de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Esse diálogo de Jesus com seus discípulos aconteceu naqueles momentos finais da vida de Jesus entre nós, onde ele estava se despedindo dos seus discípulos e dando algumas recomendações. E é interessante, né, que nós vamos comentar aí o significado dessas moradas, mas um dos discípulos não entendeu. Mas para onde vais, mestre? Que caminho é esse que nós não conhecemos? E na sequência, Jesus deu aquela resposta magistral: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, é no mesmo capítulo de João que mais à frente Jesus anuncia o Consolador, né, o Consolador prometido. Então, é realmente algo significativo esse registro de João. Para nós falarmos do significado de morada, Allan Kardec define isso nesse item, os diferentes estados de alma na erraticidade. Ele fala que a casa do Pai é o universo em geral. E começa a comentar, inclusive, que as diferentes moradas são mundos que circulam no espaço e aos espíritos que neles encarnam, e moradas correspondem ao adiantamento dos mesmos espíritos. Mas também, Kardec faz um comentário aqui sobre as características, né, de espíritos, né, dizendo que ele pode estar se referindo a espíritos já aventurosos e espíritos que sofrem, né, na erraticidade. E aí Kardec ele passa a comentar
que há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Olha o detalhe aqui de Kardec. Muitas moradas, embora não circunscritas e não localizadas. Então, Kardec dá, sem dúvida nenhuma, nesse capítulo, uma certa ênfase a um dos princípios do Espiritismo, que é a diversidade dos mundos habitados. Mas também Kardec faz esse comentário dessas moradas não circunscritas e nem localizadas. Então, aí nós temos que entender isso num sentido mais vasto, para que a gente entenda esse título do item, os diferentes estados, né, de espírito na erraticidade. E aí o Espiritismo nos oferece recursos, subsídios da mais alta importância que nós temos a possibilidade de acessar, né, na literatura espírita. E para valorizar a obra de Kardec, nós temos que considerar também que nesses diferentes locais não localizados, nós podemos entender a morada com várias nuances, e não apenas morada no sentido de espírito encarnado ou vivendo em um determinado mundo. Aí está o ponto da questão que é importante. Mas há a morada também que, por exemplo, várias obras começaram a se referir, mesmo sem serem espíritas, no final do século XIX, sobre a existência de cidades espirituais, não é? E isso é importante a gente dizer que antes do Espiritismo já se falava nisso. Andrew Jackson Davis, por exemplo, nos anos 1850, lá em Nova York, nos Estados Unidos, já descrevia colônias de jovens no mundo espiritual. Antes dele, na passagem do século XVII do século XVIII para o século XIX, Swedenborg, né, que era um médium e um precursor do espiritismo, também escreveu livros naquela época falando de colônias espirituais. Aí nós temos, pela psicografia de Chico Xavier, a obra magnífica do espírito André Luiz, que começa a falar sobre a colônia Nosso Lar. E a partir da colônia Nosso Lar, ele desdobra outros livros, né, que vão mostrando as relações entre os espíritos que estão localizados nessa colônia espiritual com o cenário aqui da crosta terrestre. Então, é isso que fazem os livros de André Luiz, mostrando a relação, né, do mundo incorpóreo com o mundo corpóreo. Essa observação, que é trabalhada em detalhes, né, por André Luiz, a começar do livro Nosso Lar, mostra o quê? É uma cidade, é uma colônia espiritual. Quer dizer, ela não é visível, não é localizada do ponto de vista material, do ponto de vista objetivo, mas ela tem a sua localização numa outra dimensão, que é um mundo espiritual. Então, não nos esqueçamos que aí se encaixa também, né, a significação das colônias espirituais. E nós sabemos, através das obras de Chico Xavier, de Ivone Pereira e de outros grandes médiuns, que essas colônias espirituais, elas reúnem espíritos que têm uma certa faixa evolutiva em comum. Então, André Luiz deixa claro, por exemplo, que a colônia Nosso Lar é uma delas, há milhares delas aqui nessa região da atmosfera fluídica ou espiritual próxima ao Brasil. E essa Nosso Lar, ela estava atendendo, fundada por espíritos de origem portuguesa, né, que viveram em colônias portuguesas em Portugal, e que atende espíritos assim, medianos, né, mas com dificuldades, com muitas limitações também. De repente, nós vemos a Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, descrevendo uma colônia espiritual que atende suicidas, né, que é aquela Legião de Maria. Então, vejam,
Eu estou citando duas aqui, mas há muitas outras, e há vários livros também descrevendo essas colônias. Mas existe, então, cada uma delas, vamos assim dizer, uma certa, entre aspas, especialidade no atendimento de um tipo de espíritos, de acordo com as suas necessidades. Então, se encaixa perfeitamente naquele comentário de Kardec, e que não tem uma localização assim definida ou visível para nós, encarnados, mas elas existem. Então, elas são, as chamadas colônias espirituais, são moradas também. Mas há outro detalhe. Nós sabemos, como espíritos encarnados que nós somos, que, veja bem, nós manipulamos um corpo físico, mas nós não somos corpo, nós somos espírito. A nossa sensibilidade, o nosso pensamento, a nossa intelectualidade, ela vai sendo trabalhada ao longo das várias encarnações, são os testes, né, no caminho da vida, mas são atividades espirituais, vamos assim dizer. E entre o corpo físico e o espírito, nós temos um elemento intermediário, que é o perispírito, que inclusive registra, né, muitas dessas marcas ou situações em consequência das nossas vidas corpóreas. Então, Emmanuel, que nos fala, inclusive, em seus livros, André Luiz também, André Luiz comenta isso, que nós temos a nossa casa espiritual individual. Ou seja, o nosso espírito, entre aspas, ele habita ou ele controla o nosso corpo. Então, isso é também uma forma de casa espiritual, no sentido que André Luiz desenvolve nos seus livros e que Emmanuel também comenta. A ponto de Emmanuel recomendar que nós temos que nos esforçar em melhorar a nossa casa espiritual. O que significa isso? Como o nosso pensamento, o nosso sentimento, é uma propriedade nossa, de espírito encarnado, então tudo que nós pensamos ou sentimos, nós emitimos. Emmanuel diz que o pensamento é o espelho da alma. Então, quando fala em melhorar a nossa casa espiritual individual, significa o seguinte: nós criarmos ao nosso redor uma circulação de vibrações boas, fluidos bons, que os médiuns às vezes percebem isso de uma forma muito nítida, né, na aproximação. E outros veem, inclusive, é chamada aura também por outras vertentes, né? Vem e até a cor e às vezes até luminosidade. Então, por exemplo, quando Jesus se transfigurou no alto do Monte Tabor, veio em torno dele, ele se tornou envolto em luz, porque é um espírito puro e perfeito. Então, é isso que é interessante, a gente verificar essas três vertentes, vamos assim dizer, né, de um significado de casa ou de morada espiritual, e não apenas imaginar na diversidade de mundos habitados. E como nós estamos falando dessa realidade espiritual, e Kardec fala, né, dos diferentes estados da alma na erraticidade, esse é um fato que o Espiritismo demonstrou já. E aí vem um detalhe, né, marcante histórico. Quando Allan Kardec, depois de fundar e dirigir durante alguns anos a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e também de receber muitas mensagens manuscritas que encaminhavam para ele de outros locais, ele notou que havia uma diversidade de situação de espíritos na erraticidade. E o que Kardec fez? Ele passou a estudar isso, juntamente com os amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, veja, a cada comunicação que havia lá, alguém fazia um manuscrito. Veja, naquela época não tinha gravador, né? Era provavelmente um taquígrafo, né, que ia registrando aquelas manifestações. E Kardec, é interessante
que ele procura analisar o conteúdo da mensagem do espírito comunicante, mas ele quis saber também quem era aquele espírito comunicante, a identificação, como ele havia vivido, onde ele havia vivido, como ele desencarnou. Então, à vista desse estudo, Kardec chegou à conclusão que há vários estados de espíritos, vários, através da observação. E o que ele fez? Ele reuniu esse estudo detalhado, com muitos relatos, no livro Céu e o Inferno. Então, o livro Céu e Inferno, publicado por Allan Kardec em 1865, é fundamental e trouxe de uma maneira inédita, né, o primeiro estudo sobre a relação das manifestações espirituais com o tipo de vida, experiência que a pessoa esteve como encarnado, e verificando agora como se encontrava no mundo dos espíritos. Então, exatamente os diferentes estados da alma na erraticidade, que nós notamos no livro O Céu e o Inferno. Para vocês terem uma ideia, nós vamos aqui sintetizar rapidamente, porque Kardec, em função desse estudo, ele fez a primeira classificação desse estado de alma dos espíritos. Então, por exemplo, ele catalogou algumas dessas mensagens como sendo provenientes de um perfil de espírito desencarnado que caracteriza o espírito aborrecido. E aí, ele inclui várias dessas mensagens. Entre elas, eu vou ler aqui um trechinho de uma ilustração de um espírito aborrecido. Diz ele: eu estou farto de vagar sem objetivo. Ele no mundo espiritual, né? Através de um médium dizendo isso. Olha, faz 180 anos, mais ou menos, que ele está nessa situação. 180 anos. E aí, quando dialogaram com ele, ele respondeu que ele não fez nada de bom aqui na Terra, enquanto encarnado. E aí perguntaram, mas e no mundo espiritual, qual é a sua posição com os espíritos? Eu estou entre aqueles que estão entediados, entre aqueles que têm muitas dúvidas, preocupações, e cada um deles, ele diz, nas suas situações semelhantes, se reúne em função das simpatias. Então, veja, ele mostrou o estado dele, de um espírito decepcionado, aborrecido, né? E que estava junto com o espírito do mesmo tipo dele, pela situação que vibratória, afinidade vibratória. E ele, então, demonstra isso de uma forma muito clara, em que ele estava cansado desse tédio, né? De uma vida, uma situação que se prolongava no mundo espiritual. Então, aí Allan Kardec, ele resumiu o chamado espírito aborrecido, mas tem várias manifestações aí com detalhes. Eu fiz uma síntese apenas. Depois, Allan Kardec também reuniu, num capítulo, os espíritos suicidas. E é interessante aqui, entre as várias manifestações, né, que ele reuniu de espíritos que perpetraram, então, a morte do próprio corpo, não é? E aí eu vou lembrar aqui, aquele que ele se chamou o suicida da Samaritana. Samaritana era um estabelecimento, né, onde as pessoas tomavam banho, e ele se matou nesse local. E aí ele passa a dizer o seguinte, agora como espírito, eu nem sei dizer onde eu estou agora, olha o que ele diz. Quer dizer, uma total confusão, né? É a situação dele. Dizem que eu estou vivo, mas nesse ambiente que eu estou, isso tudo me sufoca. Então, é o grau, né, de sofrimento dele. E ele se sentiu aliviado com essa possibilidade de ser trazido para essa conversa, porque ele estava vivendo uma continuada tormenta mental de grande sofrimento. Ele se sentia, portanto, abandonado. E olha que ele escreveu:
fugi do sofrimento para me entregar à tortura. Ou seja, o fato dele ter se matado não livrou ele do sofrimento, pelo contrário, ele se sentiu lá continuadamente torturado. Então, vejam, é uma situação que mostra o estado de alma de alguém que se matou, de um suicida. E tem várias dessas mensagens que Allan Kardec trabalha e estuda no céu e no inferno. Há um outro grupo de espíritos que ele chamou genericamente de espíritos sofredores. E entre esses, tem o espírito de Novel, não é? E esse espírito relata que ele passou um sofrimento muito grande quando morri. Olha o que ele escreveu: o meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade de se desembaraçar, o que já me causou uma rude angústia. Quer dizer, ele estava desencarnado, mas ele se mantinha ligado ao corpo em decomposição, né? Sofrendo agudamente essa situação. Aí ele relata que ele desencarnou apenas com 21 anos de idade, uma vida vigorosa, tal, mas cheia de incompreensões e de não aproveitamento, né, daquela oportunidade. Então, ele se sentia até agradecido com a possibilidade de dialogar e a possibilidade de desabafar. Então, é um exemplo de espírito que passa por sofrimentos atrozes, né, na erraticidade. Também Kardec, ele catalogou espíritos que estão em condições medianas. Muitas mensagens de espíritos nessas circunstâncias. E entre esses, tem o caso de um espírito chamado Joseph Bré, que ele disse o seguinte: ele estava se dirigindo, né, a uma neta dele, e com a possibilidade, né, de transmitir uma mensagem, um recado para a neta. Ele já desencarnado. Então ele disse: eu espio a minha descrença. Então ele era descrente enquanto encarnado. Porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Eu sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Então, um espírito que já tinha compreensão, né, que ele poderia ter aproveitado melhor a vida dele, mas ele tinha plena ciência que estava desencarnado e já sabia que ele poderia ter aproveitado melhor a sua encarnação. Então, é o espírito de uma evolução mediana, né? Como Allan Kardec classificou no céu e o inferno. Depois, ele também colocou a manifestação de espíritos arrependidos. Espírito arrependido é aquele que já estava, né, no mundo espiritual após ter cometido alguns deslizes aqui na Terra, mas agora ele já se arrependia daquela situação. E entre essas mensagens de um espírito arrependido, nós vamos destacar uma que era do padre Verger. Esse padre Verger, ele foi condenado à morte em Paris, porque ele assassinou um bispo de Paris, né, e contemporâneo de Kardec, na época que Kardec estava prestes a lançar o Livro dos Espíritos. Em consequência, ele foi condenado à morte e foi enforcado. Essa mensagem dele, ela acontece aproximadamente 7 anos depois da desencarnação dele. Agora, ele já tinha consciência do erro que ele havia praticado. E ele estava arrependido pelo fato de ter acabado com a vida do bispo como consequência, né, de uma situação de posição radical dele, padre, e, ao mesmo tempo, não respeitando as leis de Deus. Então, ele já tinha consciência disso.
e já tinha consciência também que ele teria que voltar ao cenário físico. Isso tudo ele relata nas mensagens. Então, vejam, aí fica claro para nós aquilo que Allan Kardec comenta no outro capítulo do Céu e Inferno, de momentos. Isso é bom, né, nós espíritas sempre lembrarmos disso. Quando a pessoa erra, comete um engano, ela não é condenada. Quem o acusa é a própria consciência, né? Mas chega um momento em que a pessoa tem consciência do erro cometido. Aí, se ele se arrepender, como era o caso aqui do padre Verger, ele passa, então, a fazer uma proposta, orientado pela espiritualidade, ou eles planejando, para realizar a chamada expiação com X, que é o teste de nós reacertarmos perante a lei de Deus. E, em seguida, é que vem, então, apagando toda essa situação, a possibilidade do espírito ter consciência tranquila. Então, é assim que se processa, né, a evolução do espírito. É um processo, vamos assim dizer, que realmente acontece. Então, vejo que Allan Kardec foi catalogando, né, várias mensagens, estudando-as para fazer essa primeira classificação de estados de alma. Para completar essa relação, nós vamos focalizar aqui um exemplo de espírito que se encontrava já feliz no mundo espiritual, onde Kardec também colocou várias dessas manifestações. Uma delas foi de Sanson. Sanson foi um companheiro de Kardec desde a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas ele já havia desencarnado há 3 anos antes, né, do aparecimento do céu e inferno. E aí, esse Sanson, o espírito desencarnado, né, antigo amigo de Kardec, ele responde algumas informações que são importantes, dizendo que era uma graça que estava concedida a ele, muito especial, para que ele pudesse dialogar com aqueles companheiros ali na reunião. E que, embora ele tivesse sofrido muito na vida, né, na vida corpórea, ele dizia que hoje a situação dele era ditosa, ou seja, isso significa que ele aproveitou as lutas, né? E ele diz que ele se julgava renovado, regenerado, depois de ter passado por todos aqueles testes, todas as expiações ou provações enquanto encarnado. Ele chega a falar que a passagem da vida terrena para a vida espiritual deixou-me, no começo, num estado incompreensível. Então, até um adormecimento, né? Até ele despertar para a nova realidade. Até que ele passa realmente a entender a transformação que aconteceu com ele, de liberação do seu espírito, né? Através da desencarnação. E aí ele passa a comentar que foram algumas horas, né, de um período longo de adormecimento, até que ele começa a entender a nova realidade dele. Enfim, ele já passa a fazer considerações, né, sobre a vida e estava com a consciência tranquila. Então, daí a realidade de Kardec ter incluído essa, como outras manifestações, na categoria de espíritos felizes. Quer dizer, não é espírito puro e perfeito, que não existe aqui na Terra. O único exemplo foi Jesus. Mas é o espírito que já tem uma tranquilidade de consciência, e isso que é importante. Então, meus amigos, esses comentários, esses estudos que Allan Kardec fez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e coloca no Céu e Inferno, mostram estados de alma, diferentes estados de alma. Daí a razão do título do livro, O Céu e o Inferno, porque ele começa desde das partes iniciais do livro a mostrar qual é o conceito espírita de céu e de inferno, que não tem absolutamente nada a ver com o conceito católico, por exemplo, e nem protestante. Mas ele começa a chamar a atenção, né, da realidade, né, do espírito imortal, das transições que passa,
e que no mundo espiritual ele vai se apresentar, vai demonstrar perfis iguais ou semelhantes enquanto ele estava encarnado. Quer dizer, não há um salto pelo fato de desencarnar, não. E isso fica nítido, né, nas várias mensagens. Nós tivemos um privilégio na nossa vida, foi de conhecer pessoalmente, de visitar o Chico durante 20 anos, lá em Uberaba. E nós assistimos, né, a psicografia aí de dezenas e dezenas de mensagens, lá tanto na Comunhão Espírita Cristã, como no Grupo Espírita da Prece, inclusive das chamadas cartas familiares. E ali nós víamos, né, a alegria que envolvia familiares quando o Chico lia a mensagem, eles identificavam o morto querido. Então, tendo a certeza que eles estavam vivos do outro lado. Mas ali, pelas mensagens e pelos estudos, né, que várias pessoas fizeram nos livros, que reúne cartas familiares psicografadas pelo Chico, também dá para se perceber os diferentes estados de alma em que a pessoa se encontra na erraticidade. Então, nós temos na literatura espírita um material muito rico, uma vastidão imensa, né, de detalhes, de esclarecimentos sobre essa realidade. Então, tudo isso é muito bom, nós aprendemos, né, e nós temos todos os subsídios à nossa disposição na literatura espírita, que não é pelo fato de um espírito se comunicar que nós já vamos achar que não, é o espírito que está dizendo. Não, tem vários tipos de espíritos, e entre esses tem também os zombeteiros, né? Tem aqueles que são oportunistas, aproveitadores, enganadores, né? Naquele grupo de espíritos infelizes, né? Atormentados, né? E que geram situações típicas dos falsos profetas, né? Que Jesus deu exemplo de algumas daquelas situações. Paulo de Tarso, nas suas epístolas, era uma tônica que ele sempre chamava atenção. Então, a grande verdade é que as manifestações espirituais, nós temos que aprender a raciocinar e fazer o cotejo com os princípios da doutrina espírita contido nas obras de Kardec. Esse foi o grande cuidado de Kardec quando ele publicou essas mensagens no Céu e Inferno, quando ele publicava mensagens na Revista Espírita, ele antes analisava para ver se tinha coerência com o livro básico do Espiritismo, que era o Livro dos Espíritos. Então, esse exame, esse raciocínio deve ser feito também por todos nós para lembrarmos de João. Não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se eles vêm de Deus. E para verificar se eles vêm de Deus, é pela essência da mensagem e pela obra, né, que o intermediário pratica. Né? É isso que é importante. Essas considerações todas que nós estamos falando, para partirmos aí para uma conclusão, nós temos um livro chamado Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, e que Emmanuel, com esse livro, ele homenageou, na época, né, o centenário de O Céu e o Inferno, que aconteceu o centenário em 1965. Então, vejam, ele passa a comentar itens de O Céu e o Inferno, valorizando essa obra de Kardec. E tem uma mensagem, né, um capítulo do livro Justiça Divina, muito interessante, e que se chama exatamente Céu e Inferno, esse capítulo, onde houve um estudo lá nas reuniões de Uberaba, né, em torno de uma das partes do livro Céu e Inferno, em seguida o Chico psicografou essa mensagem. Eu vou ler aqui alguns trechinhos, porque ela é longa. Em matéria de prêmio e castigo, escreveu Emmanuel, a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos,
aos quais se associa abnegado, para que todos eles se prestigiem e cresçam, de maneira a lhes desfrutarem os bens totais. Então, ele está mostrando a justiça divina, né, de um Deus que é Pai de todos, misericordioso, bom, e que dá oportunidade a todos, pelo mecanismo que nós conhecemos das reencarnações. Pois Emmanuel, ele passa a apontar várias daquelas situações de dificuldades e dando orientação, mas ele encerra em seguida dizendo e enaltecendo, né, as leis do Criador com relação a todos nós, as suas criaturas. E aí ele encerra com um parágrafo que vale a pena ser lido. Fácil perceber que com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórios do alto, né? Através das várias vidas, né, que nós vamos experimentando, olha que escreveu Emmanuel concluindo esse parágrafo. O céu começará sempre em nós mesmos. Então, o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, veja, estado de alma. Isso é estado de alma. Quer dizer, nós podemos começar a nos esforçar para criarmos um estado de alma de equilíbrio, não é? Adotando as leis morais de Jesus e as recomendações que o Espiritismo nos traz, com a certeza da imortalidade da alma em cima da moral ensinada por Jesus. Isso é criar o céu para nós mesmos, é melhorar, então, essa nossa atmosfera fluídica, a nossa casa espiritual. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, lembrando sempre, é tudo consequência do nosso livre-arbítrio. Por isso é que não adianta reclamar de A, B, C ou D, encarnado ou desencarnado, se a opção sempre é nossa. A decisão de caminhos sempre é nossa. Então, essas ideias que Kardec trabalha nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os diferentes estados de alma na erraticidade, eles refletem mais ou menos a situação, o perfil de nós aqui encarnados, mas com a possibilidade que haja algum esclarecimento e, num retorno, uma tentativa de dar um passinho melhor, né, na senda do progresso. Então, era isso, meus amigos, que eu gostaria de trazer, né, como contribuição para o estudo desse tema para vocês, os diferentes estados de alma na erraticidade. Mais uma vez, então, eu agradeço, né, o convite, essa oportunidade oferecida pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes de Dianópolis, né, de Tocantins. Um abraço aos dirigentes, a todos os colaboradores e a todos os internautas que estão nos acompanhando.